Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês essa fadinha. Ela mede 47 centímetros, é uma bonequinha para brincar. Então, uma criança com qualquer idade pode brincar com ela, tá certo? Vou deixar o molde na descrição do vídeo para que vocês possam baixar. Então, vamos começar. Vou começar pela cabeça. Eu não gosto de fazer zigue-zague, então eu coloco um forro. Vou usar um TNT 40, sobreponho o tecido e risco o TNT 40. Você pode usar o mesmo tecido também. Ou fazer um zigue-zague na borda desse cabelinho. Eu não gosto. Então, vou fazer com costura reta, tá certo? Vou riscar o TNT. E agora eu irei costurar apenas nessa parte de baixo. Em todas as curvas, você deixa a agulha dentro, levanta o calcador, baixa o calcador, vira a peça, baixa o calcador e continua a costura. Depois que eu costurei a parte de baixo apenas, né, da franja, eu vou recortar essa parte de fora. Eu vou recortar igual com risco. Primeiro essa parte de dentro, né, que é a franja, eu vou recortar bem próximo à costura. Todos os recantos. E a parte de cima da cabeça eu corto igual com risco. Agora eu desviro. Acomodo todas as entradas, as partes do cabelo. Se você preferir, você passa o ferro para ficar bem assentado. A parte da cabeça eu cortei tecido pele e tecido da cor do cabelo. Cortei igual ao molde. Agora eu pego apenas o tecido do rostinho e vou sobrepor o cabelinho da frente. Olho aqui se está certinho, para não ficar torto, e alfineto. E agora eu vou na máquina passar a costura reta. Nesse momento, muitas pessoas gostam de passar um zigue-zague. Eu não gosto, eu gosto de passar apenas a costura reta. Aqui vou passando. Mas aí vai a seu critério. Se você quiser fazer um zigue-zague, você faz. Retrocesso no começo e no final, tá bom? Parte da frente está pronta, é só refilar, deixando igualzinho com a cabeça, o rosto, deixando igual com o rosto. Pronto, frente da cabeça pronta. Agora eu irei guardar, junto com a parte de trás da cabeça. Vou costurar os braços, tecido duplo, lateral, e a parte de baixo do tecido, eu posiciono o bracinho assim, apontando para a parte de baixo do tecido. Parte de baixo que eu me refiro é a largura. As perninhas a mesma coisa. A lateral do tecido, no comprimento da perna, que é a auréola, né? Parte de cima das perninhas eu deixo aberta e a parte de cima dos bracinhos também, tá certo? E o restante eu costuro tudo no risco. Costurei, recortei todo o excesso de tecido e agora eu irei desvirar.
Depois que eu desviro, eu vou fazer algumas marcações aqui em cima. Com o dedo mesmo, eu marco 2 dedos. Coloco 2 dedos da parte de cima para baixo. E passo um risco. Porque é onde eu irei passar uma costura depois. O bracinho também. Eu vou marcar apenas com o dedo assim. Ou 1,5 cm, se você preferir. Assim. E agora eu irei encher até essa marcação. Pronto, depois que eu enchi tudo, eu prendi. Onde eu fiz a marcação, eu coloquei um alfinete para o enchimento não sair, tá certo? Agora eu irei costurar. Posiciono a agulha toda para o lado esquerdo e vou empurrar um pouco mais esse enchimento para ele não me atrapalhar aqui na hora de passar a costura. E eu passo a costura exatamente onde eu marquei, com retrocesso no começo e no final. A perninha eu irei fazer a mesma coisa. Aqui com o alfinete. Vou empurrar um pouco mais para não me atrapalhar. E passo a costura. Ficou assim. Todas as partes. Depois você espalha o enchimento. Na medida que empurrou para passar a costura, ficou longe, né, da parte que fez a costura, então dá uma ajeitada assim, que é para espalhar. E voltar a ficar próximo à costura. Agora vamos ao corpo. Tecido duplo, cortei igual com o molde. Agora eu pego a cabeça, vou dividir assim em duas partes. Vou posicionar assim direito com direito, vou passar uma costura com retrocesso no começo e no final. Faço alguns piques, porque essa parte é curvada. E agora eu irei posicionar os braços assim. A pontinha do braço vai ficar próximo à costurinha do pescoço, a emenda do pescoço com a cabeça. Vou passar uma costurinha de segurança. Costurei um lado, agora irei costurar o outro. Ficou assim. Agora coloco os bracinhos para dentro e vou posicionar a parte de trás do corpo. Vou começar a costurar o corpinho daqui. 1,5 cm na parte de baixo. Os dois lados. Coloco direito com direito. E aqui no molde eu vou deixar a marcação, tá bom? Prender tudo com alfinete. Contrar aqui as costurinhas laterais para não ficar torto. Eu vou ter que deixar uma abertura para desvirar. Você pode deixar aqui nessa parte do pescoço. Ou você pode deixar aqui na lateral. Nesse momento eu vou deixar na lateral. Vou costurar só essa pontinha de baixo. E vou deixar um pedacinho aqui na lateral aberto. Então, vamos começar a costurar. Na parte de baixo onde eu marquei, eu faço um retrocesso. Deixo a agulha dentro, levanto o calcador, viro. Vamos ver se está tudo alinhado aqui.
Costuro um pouquinho, faço um retrocesso, retiro, porque eu preciso de uma abertura. E volto, deixo um espaço aí de uns 3 dedos, mais ou menos. E volto pro corpinho para continuar fechando. Ajeito o braço. Venho costurando. Se você sentir que está empurrando muito o tecido, aí você para, levanta o calcador, ajeita o tecido e continua, tá bom? Essa parte de baixo eu vou retirar o alfinete. Vou prender esse bracinho aqui nessa abertura para ele não me atrapalhar. Deixa ele presinho aqui. E agora eu vou fechando. Encerro aqui embaixo. Essa pontinha eu vou cortar para não acumular tecido. E a cabeça eu também vou cortar todo o excesso de tecido. E agora é só desvirar para podermos colocar as perninhas. Ajeita aqui esse recanto da parte de baixo. Tem que fazer essa costurinha na parte de baixo, que vai facilitar bastante na hora de dobrar esse tecido para prender as perninhas, tá bom? Marca, eu vou passar a unha, dobro o tecidinho para dentro, de acordo com a costurinha lateral, e marca assim com a unha. Pode ser com o ferro também. Agora eu irei colocar as perninhas. A parte mais curta da perninha fica para o meio. Vou posicionar aqui rente com o tecido dobrado. Vou prender com o alfinete, porque eu vou passar na máquina de costura. Mas você pode fazer pontinhos invisíveis também, se preferir, tá bom? Pronto, prendi, agora eu vou à máquina, faço um retrocesso no começo, aqui onde está a perninha, o começo da perninha, e venho costurando, retirando o alfinete aos poucos. Se você achar ruim colocar o alfinete, você faz um alinhavo, para depois vir na máquina. Ficou assim. Agora eu vou encher o corpo por essa abertura que eu deixei na lateral, que você também, se quiser, pode deixar na parte de trás do pescoço, tá bom? Quando for emendar o corpinho com a parte de trás da cabeça, aí já deixa um pedacinho aberto para poder encher depois.
Quando for encher, espalhe bastante nas laterais para depois se preocupar com o meio, tá bom? Que é para não ficar preguinhas na cabeça. Isso aqui é o coque. Eu cortei um círculo de 12 centímetros. E agora eu irei fazer um pontinho em toda a volta para franzir depois. Eu puxo o franzir, eu franzo, né? Puxando a linha e vou colocando o enchimento. Quando eu vejo que já está num ponto bom, já está durinho, aí eu fecho o coque. Vou colocar aqui na cabeça, no topo da cabeça da boneca e vou prender com pontinhos invisíveis. Pontinho invisível, eu belisco a cabeça e belisco o coque. Belisco a cabeça e belisco o coque. E vou fazer isso em toda a volta por 3 vezes. Depois que eu terminar, eu encerro com um nozinho, para ficar bem preso. Você também pode colocar um pingo de cola bem no meio, antes de começar a fazer os pontinhos invisíveis, tá bom? E ficou assim. Agora vamos começar a saia. Tecido duplo. E vou cortar 2 vezes essa parte. Vou riscar e vou recortar. Agora eu vou costurar aqui e aqui. Apenas um lado. Depois que eu costurei, eu abro. Sobreponho um sobre o outro, né? E vou costurar aqui também nas pontas. Depois que eu costurei, agora eu vou costurar aqui na parte de baixo da saia, subindo nas laterais.
Em todas as curvas, você deixa a agulha dentro, levanta o calcador e vira. Aqui já está costurado, eu corto todas as pontas e dou uma entradinha nos recantos. Agora é só desvirar. E vou passar o ferro. Depois eu vou fazer aqui algumas nervuras para imitar a folha. Faço um traço e faço mais 2 tracinhos inclinados ao lado desse traço principal. E vou passar uma costurinha reta em todos eles. Eu começo de baixo, faço um pequeno retrocesso, venho, quando chega no próximo palitinhos da abertura, eu viro a máquina, costuro até a ponta e volto. Pro outro lado também, faço um retrocesso até a ponta e volto. Subo, tem outro palitinho descendo aqui, eu desço. Eu posso virar também assim, em vez de fazer retrocesso e voltar. Talvez fique mais fácil para você, se você não tiver muita prática no retrocesso. E aqui, encerra. Vou fazer isso em todas as folhinhas. Quando eu termino, eu vou colocar o cós. Eu cortei uma tira medindo 4 por 56. Marco o meio. Vou posicionar aqui bem no meio da saia. Prendo com alfinete. E vou assim, ó, encontrando o cós com a saia, para que eu possa começar a costurar daqui, aí venho costurando aqui, até chegar do outro lado, com retrocesso no começo e no final. Costurei, largura de um pé de máquina. Agora eu vou fazer o seguinte, essa parte que está sobrando da saia, eu vou virar assim, com o direito para dentro, irei costurar a ponta e venho descendo com a máquina até chegar aqui no comecinho da saia. E vou encerrar com retrocesso. Do outro lado a mesma coisa. Coloco o direito para dentro, costuro aqui na pontinha e venho até o comecinho da saia. Ficou assim, agora eu corto a ponta. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, agora eu desviro.
Ajeito bem os recantos, as pontinhas. Já pode passar o ferro para facilitar. E aqui eu vou dobrar a ponta para dentro, vou prender. Pode ser com alfinetes também. Porque essa parte que está sobrepondo a saia, eu vou fazer pontos invisíveis. Bem aqui no recanto, eu começo o pontinho invisível. E vou fazendo isso em toda a extensão da saia. E finalizo com um nozinho. Depois que a saia estiver pronta, você passa o ferro. E agora é só amarrar na bonequinha. Ficou assim. Agora vamos ao sapatinho. Tecido duplo. Parte da frente eu risco 2 vezes. Parte de trás eu risco 2 vezes. Irei passar uma costura apenas na parte de cima, tanto da frente como de trás. Costurei, deixei uma pequena abertura na parte de trás para poder desvirar o sapatinho depois. Irei deixar marcado no molde, tá? Agora eu recorto todo o restante igual com o risco. Depois que eu recorto, eu desviro a parte da frente, acomodo bem, passo a unha para ficar bem assentado. Pego a parte de trás, olha a abertura que eu falei, que eu deixei. Coloco a parte da frente dentro, com a pontinha encostado à costurinha de cima, da parte de trás. E formo esse sanduíche. E vou costurar em toda a volta, com retrocesso no começo e no final. Costurei, agora eu corto as pontinhas e vou cortar todo o excesso de tecido. E pela pequena abertura que eu deixei na parte de trás, eu vou desvirar esse sapatinho. Sapatinho pronto, essa parte da abertura fecha com pontinhos invisíveis. Ou passa a máquina, se você quiser. E agora eu irei fazer um pompom para colocar no sapatinho. Eu irei usar linha de crochê, porque eu estou sem lã. E vou pegar uma pontinha e deixar aqui. Uma pontinha de linha, que vai servir para eu amarrar esse pompom depois. E vou enrolar em uma caneta 30 vezes. Depois eu pego aquela pontinha de linha que eu deixei atravessada
e vou amarrar, fazer alguns nozinhos. Agora eu retiro, corto a argola desse pompom, vou abrir e vou começar a cortar todas essas pontas para dar forma ao pompom. Feito isso, você pode costurar a mão ou colar. Se você for colar, segure por no mínimo 60 minutos ou 60 segundos para que fique bem colado. Ao redor do coque, eu irei colocar uma fitinha de cetim para dar um pouquinho de brilho nesse cabelo. Queimo as pontas. O rostinho, eu marco uma cruz com a caneta fantasma para encontrar o meio do rostinho e vou fazer uma meia lua e 2 cílios nas pontas, para dar a impressão que ela está sorrindo com o olhinho fechado. E a boquinha também é um V. Vou usar uma linha de pesponto e vou bordar. Começo com a linha bem aqui embaixo, saio um pouquinho à frente do risco, volto, saio mais à frente, volto, saio mais à frente. Esse é o ponto atrás. Ela está enrolando um pouco porque está com 2 fios e é linha de pesponto, não é linha própria para bordar, né? A mão. Agora eu venho para os cílios, volto, vou mais para baixo. Faço o outro cílio. E vou esconder o nozinho para lá, mais ou menos onde eu irei colocar o brinco. O molhinho está pronto e irei fazer a mesma coisa com o outro. A boquinha, eu irei usar a linha vermelha e vou fazer um V. Começo no meio, na parte de baixo do V, subo e vou pro outro lado do V, desço e vou dando forma. Depois eu escondo o nozinho do mesmo jeito que eu fiz com os olhinhos. E agora eu vou passar blanche, deixar bem marcada.
E ao lado, os brincos, ao lado da cabecinha, eu irei colocar 2 florzinhas de tecido. Irei colar, mas elas são de tecido, também dá para costurar. E as asas, tecido duplo, tecido de algodão, tá? E para estruturar eu vou colocar uma manta R1. Coloco o molde, risco. Vou costurar em cima do risco. Costurei, agora eu corto todo o excesso de tecido próximo ao risco. E aqui bem no meio eu separo os tecidinhos. Vou fazer um pequeno corte, que é por ele que eu irei desvirar as asas. Depois que as asinhas estão desviradas, eu vou passar o ferro. Agora eu faço alguns pontinhos para fechar essa abertura. E aqui eu vou marcar alguns arabescos, que eu vou fazer uma costura. Com a costura, com a linha branca, eu vou passar uma costurinha aqui por cima, para fazer algum detalhe nas asinhas. Agora eu vou colar, passar cola quente. E vou prender aqui atrás. Você também pode costurar a mão, tá bom? Segura bem até a cola esfriar. E assim, essa bonequinha fofa ficou pronta. Já tem dona, tá? O molde eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem baixar e fazer a bonequinha de vocês, tá bom? Beijos. E se gostaram do meu trabalho, curte, comenta, compartilha. Me dá essa força aí, tá bom? Beijos e até a próxima.